Bom dia a todos. Aula de recuperação final em matemática, tá? Aula do Aníbal. Valeu, galera. Sejam todos bem-vindos aí. Eu vou alternar minha câmera para a gente começar. Lembrar que eu vou resolver mais alguns exercícios da lista que eu postei na plataforma para vocês, tá? Lá na plataforma já está postada a minha lista de prova, minha aula de prova final. Bacana. Que são os mesmos exercícios, eu vou resolver mais alguns nessa aula com vocês. Então, vale a pena dar uma olhada na aula de prova final e nessa aula, lógico, né? Vou alternar minha câmera aqui para a gente poder começar. Bom, o primeiro exercício que eu marquei é o exercício número 1. Legal? Então, tá aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. Recuperação final matemática. Recuperação final matemática. Legal? E o primeiro exercício é o exercício número 1, que é uma equação envolvendo fatorial. Com certeza vai aparecer lá para vocês, ó. N fatorial sobre N menos 2 fatorial, que é igual a 42. Bom, galera, para desenvolver uma equação em fatorial, a ideia é que a gente elimine o fatorial. Agora, para eliminar o fatorial, eu vou ter que desenvolver o maior para chegar no menor. Então, o maior aqui é N fatorial. Então, com N fatorial, eu vou chegar em N menos 2 fatorial. Como? Desenvolvendo de acordo com a forma do fatorial. A cada passagem, a gente tira 1. Então, N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Cheguei no de baixo. N menos 2 fatorial, que é igual a 42. Vou cancelar o N menos 2 fatorial com N menos 2 fatorial. Acabou. Eliminamos o fatorial. Agora eu vou resolver a equação de maneira normal. Vou aplicar aqui a propriedade distributiva, ó. N ao quadrado menos N, passa o 42 para cá, ó. Já vi que vai cair numa equação de segundo grau, então vou igualar ela a zero, ó. Então, menos 42 igual a zero. Vou calcular o delta, ó. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O B aqui é menos 1, ó. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 42. Tá aí, ó. Delta igual a menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 42 dá mais 168. 1 mais 168, 169. Então, o delta é 169. Bacana? Bom, vou calcular os valores de N. N é igual a quem? A menos B, então vai ficar, o B é menos 1, então vai ficar mais 1, mais ou menos raiz quadrada de 169, que é 13, que é a raiz quadrada do delta. Legal? Dividido por quem? Por 2 vezes o A. O A vale 1, 2 vezes 1, 2. Daqui eu vou tirar duas raízes. Uma N' e uma N duas linhas. Vamos lá, ó. 1 mais 13, 14, dividido por 2 dá 7. 1 menos 13 menos 12, dividido por 2 dá menos 6. Como o fatorial não pode ser negativo, o menos 6 está desprezado e a resposta é 7, ou seja, o conjunto de solução dessa equação é 7. E tá aí a questão número 1 resolvida, tá? Que é uma equaçãozinha envolvendo aí fatorial. Bom, vamos fazer a questão 2 agora, na sequência. O que está dizendo a questão 2? Um dado não viciado foi lançado N vezes sucessivamente. Se o número de sequências de resultados possíveis é 1.296, qual é o valor de N? Então, questão número 2 é um dado, beleza?
Um dado tem 6 faces, de 1 a 6, certinho? Então, quando eu lanço o dado, tem 6 possibilidades de resultado. Então, no primeiro lançamento, eu tenho 6 possibilidades de resultado. Num segundo lançamento, eu tenho 6 possibilidades de resultado. E assim sucessivamente, até o 80º lançamento, que eu vou ter 6 possibilidades de resultado. Se eu multiplicar todas essas possibilidades entre si, eu vou encontrar o total de possibilidades. Então, isso aqui é 6 elevado a quem? A n. E ele falou que o total de possíveis resultados é 1.296. Então, eu posso dizer que 6 elevado a n é igual a 1.296. Vou pegar o 1.296, vou decompor, ó. Como aqui a base é 6, vamos tentar dividir por 6 para ver o que acontece, ó. Vamos decompor dividindo por 6. Se não der, a gente transforma. 1.296 dividido por 6 dá 216. Dividido por 6 dá 36. Dividido por 6 dá 6. Por 6 dá 1. Então, 1.296 é 6 elevado a quarta. Então, vai ficar 6 elevado a n, que é igual a 6 elevado a quarta. Lembrar que aqui a gente tinha uma equação exponencial. Então, o objetivo é igualar as bases para que a gente possa igualar os expoentes. Agora que as bases são iguais, ó, eu posso igualar os expoentes. N igual a 4. Ó. Tá vendo? Ó? Então, tá aí o valor de n, que era o que ele queria. E tá aí a questão número 2. Bacana? Bom, agora nós vamos fazer a questão 6, que eu marquei na sequência para vocês, tá? Questão 6 da lista. Usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, usando esses algarismos aí, julgue os itens a seguir. Então, vou julgar os itens, tá? Item A. Julgar quer dizer marcar certo ou errado. Formam-se 1.000 números de 3 algarismos. Legal. Então, 1, 2, 3 algarismos. Como ele não fez nenhuma restrição, a única restrição é o seguinte: um número de 3 algarismos, ele não pode começar com 0, né? Porque senão não seria de 3 algarismos, seria de 2. Então, a primeira casa aqui não pode ser 0. Então, eu vou ter o quê? 9 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para a primeira casa. Então, aqui não pode ser 0. Já na segunda casa, eu posso usar o 0 sem problema. E ele não falou que é sem repetição, né? Então, 10 possibilidades. E na terceira casa também 10 possibilidades. Ou seja, eu vou ter 900 números com 3 algarismos. Legal? Então, letra A está errada. Ele falou 1.000 números, né? Letra B. Forma 648 números de 3 algarismos distintos. Agora, os 3 algarismos têm que ser diferentes. O primeiro não pode ser 0. Então, pode ser qualquer um desses 9 aqui, ó. Legal? Agora, o segundo já pode ser 0 e não pode ser o que eu usei no primeiro. Então, colocando o 0 e tirando um do primeiro, sobraram 9 de novo. E o terceiro não pode ser igual ao primeiro nem igual ao segundo. Então, sobraram quantas possibilidades? 8, né? Que no total são 10. Isso aqui vai dar o quê? 9 vezes 9 vezes 8. Vai dar 648. Exatamente o que ele me falou. Ou seja, a letra B está correta. Letra C. Forma-se 500 números ímpares de 3 algarismos. Então, vamos lá. Ó. Agora tem que ser ímpar. Ó.
E para ser ímpar, quem manda é o último algarismo. Bacana? Então, o último algarismo tem que ser ímpar, ou seja, ele pode ser 1, 3, 5, 7 ou 9. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Tá aí, ó. Beleza? E ele não falou que são distintos, falou que só são algarismos ímpares. O primeiro algarismo aqui não pode ser 0. Legal? Então, sobraram quantas possibilidades? 9. Lembrar que ele não falou nada de distinção. Então, o que eu usei aqui, eu posso usar aqui de novo. Legal? Bom, e o segundo algarismo pode ser 0. E pode ser qualquer um outro. Então, 10 possibilidades. Então, 9 vezes 10 vezes 5. 9 vezes 10 vezes 5. 450. E ele falou que são exatamente 500. Está errado. Beleza? Letra D. Forma-se 360 números ímpares de 3 algarismos distintos. Então, agora ele quer que seja ímpar e os algarismos sejam todos distintos. Para ser ímpar, a última casa aqui, né, o último algarismo, pode ser escolhido entre 5. Então, 5 possibilidades. A primeira casa não pode ser 0. Como tem que ser distinto, o que eu usei aqui, eu não vou poder usar aqui nem o 0. Então, tirando 2, sobraram 8 possibilidades. Não pode ser nem o 0, nem o algarismo que eu usei aqui. Então, vou tirar 2 algarismos dos 10, sobraram 8. Aqui já pode ser 0, mas não pode ser nem igual a esse, nem igual a esse. Então, sobraram 8 de novo. Multiplicando aqui entre si, 8 vezes 8 vezes 5. Você vai encontrar 320. Bacana? 8 vezes 8 vezes 5, 320. E ele falou que é 360. Portanto, letra D também está errada. Letra E. Forma-se 450 números pares de 3 algarismos. Vamos lá, agora tem que ser par. Então, agora é par. Não falou que são distintos, tá? Então, par. Tem que terminar em algarismo par. Só que o problema todo é que aqui tem um 0 que é par. Ó. Então, eu tenho que fazer uma situação com 0, terminando em 0. Legal, ó. E a outra terminando nos outros pares. Então, vamos lá, ó. Terminando em 0. Então, aqui eu já não vou poder mais usar... Aliás, aqui eu poderia usar o 0, né? Porque ele não falou que são distintos. Legal? Então, o que que acontece? Vou poder usar... Aqui eu só não posso usar o 0, mas posso usar qualquer um outro. Ou seja, 9 possibilidades. E aqui eu vou ter 10 possibilidades. 9 vezes 10 dá 90. Aí agora, eu quero que seja par. Legal? Aqui é uma possibilidade só, tá? Beleza? Só para não passar batido. Usei o 0, mais uma possibilidade só. Então, agora eu vou usar o quê? O 2, o 4, o 6 ou o 8. 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, 4 possibilidades. Aqui eu não posso usar o 0, então tem 9. E aqui eu posso usar o 0 e qualquer um dos que eu já usei, que aqui eu posso repetir. Então, 10. Então, 9 vezes 10 vezes 4. Vai dar o quê? 9 vezes 10 vezes 4. 9 vezes 10 vezes 4. 360. Soma as duas quantidades, ó, e eu vou encontrar exatamente 450, que foi o que ele falou. Então, o item E está correto. E é essa questão número 6 aí.
Legal, galera? Questão número 6, prontinha. Agora, eu vou fazer para vocês a questão número 8 da lista. Com relação à palavra queijo, ó, queijo está aí, ó. Julgue os itens. Então, de julgar também. Letra A. O número de anagramas é 360. Então, anagramas, lembrar que são todas as palavras que eu posso formar com as letras de uma determinada palavra. Então, a palavra aqui é queijo. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, o que eu faço? Como eu não usei nenhuma letra, aqui eu tenho 6 possibilidades. Aqui eu usei, aqui eu não posso usar aqui de novo, 5. Aqui 4. Aqui 3, 2, 1. Na verdade, para determinar o número de anagramas é trabalhar com a permutação. Né? Permutação, no caso aqui, de 6 letras. Então, eu tenho a permutação de 6, que é a mesma coisa que o que eu fiz aqui pelo princípio fundamental da contagem, que vai ser 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, 720. Então, o total de anagramas da palavra queijo é igual a 720. Lembrar que não tem letras repetidas, tá? Então, é permutação simples. Ou seja, ele falou que é 360. Então, letra A está errada. Letra B. O número de anagramas que começam por consoante. Então, vamos lá. Ó. Seis letras, né? Ó. Então, tem que começar por consoante. Quantas consoantes nós temos? O Q e o J, né? Ou seja, 2 consoantes. O resto é vogal. U, E, I, O, vogais. Então, Q e J. 2 consoantes. Tá aí, ó. Beleza. Determinado que ele começa por consoantes, o resto é tranquilo. Então, você vai ter o quê? Uma permutação de 5 letras. Tá aí, ó. Então, vai ficar 2 vezes o quê? P de 5 ou 5 fatorial. O que é 5 fatorial? Né? 120? Então, vai ficar 2 vezes 120, que vai dar o quê? 240. E ele afirmou que é 240. Portanto, letra B está correto. Letra C. O número de anagramas que começam por vogal é 480. Então, agora é vogal. Então, aí as 6 letras tem que começar por vogal. Tá aí, ó. Quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3, 4 vogais. E o resto são as permutações das 5 letras. Então, vai ser 4 vezes P de 5, ou seja, 4 vezes 5 fatorial, ou seja, 4 vezes 120, que vai dar 480. E ele falou que é 480, portanto, está correto. Vamos fazer agora a letra D. Letra D. Lembrar que a palavra que a gente está analisando é a palavra queijo. Tá aí, ó. Letra D. O número de anagramas que começam e terminam por vogal. Começam por vogal e terminam por vogal. Legal? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Tirei uma, tirei 2, sobraram 4. P de 4. Se começa por vogal, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 possibilidades.
Se eu já usei uma vogal aqui, aqui sobraram 3 possibilidades. Então, eu tenho 4 vezes P de 4 é 24, vezes 3, ó. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 24 vezes 3, ó. Vai dar 288. E ele falou que é 384, ou seja, está errado. Letra E. Letra E é o seguinte. O número de anagramas em que todas as vogais não aparecem juntas. Então, galerinha, é só fazer assim, ó, pegar o total de anagramas menos as possibilidades em que elas aparecem juntas. Menos vogais juntas. Beleza. O total eu já calculei, ó, lá na primeira, que é o total 720. Ó. Então, o total é 720. Agora, menos as que elas aparecem juntas, ó, quais são as vogais? U, E, I e O. 4 vogais juntas. Sobraram 2 letras. Certo? Então, eu vou ter um bloco com 4 vogais. E vou ter mais o quê? 2 letras para permutar. Essas são todas as possibilidades que elas aparecem juntas. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma permutação de 3 vezes uma permutação de 4, que as vogais entre si se permutam. Ou seja, eu tenho 720 menos quem? P de 3 é 6. E P de 4 é 24. 6 vezes 24, 144. Então, 720 menos 144. Vai dar o quê? Vai dar 576. Essas são todas as possibilidades em que as vogais não aparecem juntas. E ele falou que é 576, ou seja, letra E está correto. Legal? Então é isso. Essa é a questão número 8. Vamos fazer agora a questão número 12, na sequência. Questão 12. A questão 12 é o seguinte. A senha de acesso de uma rede de computadores é formada por uma sequência de 3 letras distintas. Ó, senha, 3 letras distintas, tá? Tem que ser letras diferentes. Seguida por 2 algarismos distintos. Então, algarismos distintos também. Beleza? Quantas são as possíveis senhas de acesso? Observação, use o alfabeto com 26 letras. Então, galera, como eu não usei nenhuma letra ainda, a primeira casa aqui, 26 possibilidades. Como a segunda casa não pode ter a mesma letra da primeira, 25 possibilidades. E assim por diante, então, 24 possibilidades. Isso para as letras. Para os algarismos, como é senha, pode começar com 0, não tem problema nenhum. Então, 10 possibilidades, porque o nosso sistema de numeração tem 10 algarismos. E como não pode ser repetido, 9 possibilidades. Esse vai ser o total de senhas. Vamos multiplicar, ó. 26 vezes 25, vezes 24, vezes 10, vezes 9. Vai dar 1.404.000 possibilidades. Tá aí. Beleza? Então, essa é a questão número 12. 1.404.000 possibilidades de senha. Vamos fazer a próxima que eu marquei, que é a questão 20. Questão 20. Já é uma de polinômios. Legal? Questão 20.
Com relação ao estudo dos polinômios, julgue os itens. O resto da divisão. Então, item A, para julgar, tá? Julgue. Item A. O resto da divisão, x elevado a 40, mais 2x elevado a 20, mais x, dividido por x menos 1, vai ser o quê? Ele quer o resto. O que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema do resto. O que diz o teorema do resto? Quando eu quiser saber o resto da divisão de um polinômio por um binômio, que é o que eu tenho aqui, basta pegar a raiz do binômio. Ó. Quem é a raiz do binômio? É o valor de x que torna o binômio igual a zero, ou seja, 1. Ó. 1 menos 1 dá 0. Eu pego essa raiz do binômio e substituo no lugar de x do polinômio. O que eu encontro é o resto. Então, pego 1, substituo no lugar de x. 1 elevado a 40, mais 2 vezes 1 elevado a 20, mais 1. Isso aqui vai dar o quê? 1 mais 2 mais 1, ou seja, 4. E ele afirmou que é 4, ou seja, a letra A está correta. Tá aí o resto. Então, teorema do resto, né, na letra A. Letra B, se 2 é raiz do polinômio tal, então K é igual a menos 12. Então, 2 é raiz de, quem é o polinômio? X ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais kx, mais 8. Então, 2 é raiz desse polinômio. Então, ele afirmou que o K vale menos 12. Vamos ver. Bom, se é raiz, é o valor de x que torna o polinômio igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Onde tem x, eu vou colocar 2 e vou igualar ele a zero. Então, 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais k vezes 2, mais 8. Tudo isso igual a zero. Então, entenda o seguinte. Raiz de um polinômio é o valor de x, ou o valor numérico, que torna o polinômio igual a zero. Então, quando eu pego aqui esse número que ele falou que é raiz e substituo no lugar de x, ó, o resultado desse polinômio vai ter que dar zero. Por quê? Porque isso aqui é uma raiz. Essa é a definição. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado vezes 2 é 8. 2 vezes o k dá 2k. Mais 8. Tudo isso igual a zero. Então, 2k é igual a... Passo 8 para lá, menos 8. Passa esses outros 8 para lá, menos 8, menos 8. Isso aqui vai dar 2k, que é igual a menos o quê? 24. Pega o 2, passa dividindo. Né? Tá multiplicando, passa dividindo. O que é menos 24 dividido por 2? Menos 12. E ele afirmou que é exatamente menos 12, ou seja, está correto. Bom, vamos fazer o item C, né? Vamos fazer o item C. Item C, da questão 20. Os polinômios x menos 3 ao quadrado mais 7x menos 1 e x mais 1 ao quadrado menos x mais 7 são idênticos. Galera, para dois polinômios serem idênticos, quando eu substituo um valor no lugar de x, tem que dar o mesmo resultado. Então, para você verificar se eles são idênticos, vem aqui, ó, substitui um valor no lugar do x, ó, e o resultado tem que ser o mesmo. Qualquer valor, tá? Então, você pode escolher o valor. Vou escolher aqui, por exemplo, sei lá, 3. Legal?
x igual a 3. Certo? 3 menos 3 dá 0. 0 ao quadrado, 0. 7 vezes 3, 21. Mais 0, 21. 21 menos 1, 20, ó. Então, quando x é igual a 3, o valor numérico aqui é 20. Então, para serem iguais, aqui também vai ter que dar 20. Quando eu substituir o x por 3. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 3. Vai dar 13. 13 mais 7, 20. Ó. Certinho. Ó. Então, eles são idênticos. Então, letra C está correta. Letra D. Os restos da divisão do polinômio. Os restos da divisão do polinômio P de x pelos polinômios x, x menos 1 e x mais 1 são, respectivamente, 2, menos 1 e menos 1. Então, vamos lá. Se eu pegar o P de x e dividir igual a 2. Se eu pegar o mesmo P de x e dividir o x menos 1, eu vou encontrar resto igual a menos 1. E se eu dividir o P de x por x mais 1, eu vou encontrar o resto igual a menos 1 também. Legal. Aí ele quer saber assim, então o resto da divisão de P de x por x vezes x ao quadrado menos 1 é 3x ao quadrado mais x mais 2. Então ele quer saber o resto da divisão de P de x, ó, por x vezes x ao quadrado menos 1, ó. Isso aqui vai gerar um quociente e vai gerar um resto de x. E ele está afirmando que o resto é 3x ao quadrado mais x mais 2, ou seja, um polinômio de segundo grau. Como esse daqui é do terceiro grau, o resto, no máximo, pode ser do segundo grau. Então, o resto pode ser, no máximo, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, para eu saber se vai dar exatamente o que ele me falou, eu tenho que descobrir o valor do A, do B e do C. O que eu faço? Monto o algoritmo da divisão aqui por essa divisão. O que diz o algoritmo da divisão? Diz que o dividendo, que é o P de x, ó, é igual ao quociente, que é o Q de x, vezes o divisor, que é esse aqui todinho, ó, x vezes x ao quadrado menos 1, ó, somado com o resto da divisão, que é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. E daqui vai sair quem? O valor de A, de B e de C. Por quê? Porque se isso aqui é P de x e todos esses são P de x, então eu posso trabalhar com os valores numéricos que eu encontrei pelo teorema do resto. O que diz aqui o teorema do resto? Quem que é a raiz aqui? Não é 0? Ó. Então, P de 0 é igual ao resto, 2. Quem que é a raiz desse binômio? Né? 1, ó. Porque 1 menos 1 não dá 0. Ó. Então, P de 1 é igual a menos 1, que é o teorema do resto. Quem que é a raiz desse outro binômio? Menos 1. Então, P de menos 1 é igual a quem? Ao resto, que é menos 1. Então, eu sei que para P de x, P de 0 é 2, P de 1 é menos 1 e P de menos 1 é menos 1. Vou substituir aqui. Só que eu vou continuar na próxima página. Olha para cá. Bom, então o que vai acontecer? Ó? P de x é isso daqui. Ó. Vamos lá. Ó. Vamos reescrever aqui o P de x. Bacana? Ó. É igual a Q de x, que multiplica quem? X
vezes x ao quadrado menos 1, mais quem? Ax ao quadrado, mais bx, mais c. Lembrar que eu quero o a, o b e o c para verificar se bate com a afirmação dele ali. Então, vamos lá. Ó. Quem é o primeiro valor de x? É o zero. Então, onde tem x, eu coloco o zero. Então, P de zero, que é igual a Q de zero, vezes zero, zero ao quadrado menos 1, fechou, mais A vezes zero ao quadrado, mais B vezes zero, mais C. Isso aqui tem que dar 2. Legal? Isso aqui deu zero, sumiu, 0, 0, ou seja, o C vale 2. Próximo, P de 1, ó. É igual a quem? A Q de 1 vezes 1, né? Vezes 1 ao quadrado menos 1, mais A vezes 1 ao quadrado, onde tem x eu coloco 1. Beleza? P de 1. Mais B vezes 1, o C vale 2. Mais 2, que é igual a quem? A menos 1. Então, esse aqui já zerou, ó. A vezes 1 é A, B vezes 1 é B. Passo 2 para lá, então A mais B é igual a quem? A menos 3. Beleza, já tem uma equação em função de A e B. Agora, P de quem? De menos 1. Q de menos 1, que multiplica quem? Menos 1 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1. Cochete e chaves. Mais A vezes menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais 2, que é o C, que é igual a menos 1. Isso aqui vai dar 0, ó. Então, vai ficar assim, ó. A menos 1 ao quadrado é 1, vezes A dá A. B vezes menos 1, menos B. Passou menos o 2 para lá, vai ficar o quê? Menos 3. Ó. E tá aí minha segunda equação. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essas duas equações e montar um sisteminha. Então, vai ficar A mais B, que é igual a menos 3, e A menos B, que é igual a menos 3. Vou somar as duas membro a membro. A mais A, 2A. Mais B menos B, cancela. Menos 3 com menos 3, menos 6. Ou seja, o A vale menos 3. E o B, ó. B é igual a menos 3, passa o A lá para o outro lado, menos A. Ó. Então, B é igual a menos 3 mais 3, porque menos vezes menos dá mais. B que é igual a 0. Legal. Agora, o final, eu vou escrever o polinômio. Então, quem é o resto? O resto ó, vai ser ax ao quadrado mais bx mais c. Ó. Quem é o resto? O resto vai ser... Quem é o A? O A vale menos 3. O B vale 0. Então, desaparece. Mais o C que vale quanto? 2. Ou seja, é totalmente diferente do polinômio que ele me deu como resto, que é 3x ao quadrado mais x mais 2. Ou seja, ele falou que o B é 1 e o B aqui é 0. Portanto, a letra D está errada. E, galera, finalizando a nossa aulinha de hoje. Está aí a resposta. Bom, então desejo a todos uma boa recuperação final, legal? E, assim, sucesso. Valeu, galera. Abraço do Anibal.